Bom dia, alunos do SET Zica de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Estou aqui para mais uma aula de Química. Então, a nossa aula de hoje é uma revisão sobre todo o conteúdo abordado durante o mês. Então, durante o mês nós vimos o capítulo 10 do nosso livro, que é o livro da Marta Reis. Nós vamos fazer uma revisão desse capítulo, dando ênfase nas funções inorgânicas. O que são as funções inorgânicas? As funções inorgânicas são compostos químicos. Elas são chamadas assim por não possuírem cadeias carbônicas em sua composição. Por isso, não são consideradas como compostos orgânicos. Então, nós sabemos que os compostos orgânicos, eles possuem carbono em sua cadeia. Já as funções inorgânicas, elas não possuem carbono na sua cadeia. Possuem qualquer outro tipo de elemento fora o carbono. As funções inorgânicas são substâncias químicas agrupadas em famílias porque elas têm propriedades semelhantes. Elas se diferenciam somente no comportamento que apresentam quando entram em contato com a água. São divididas em 4 grupos: bases, ácidos, sais e óxidos, que é o que nós vamos ver no decorrer desta aula. Vamos ver aqui primeiro os ácidos. O que são ácidos? Os ácidos são substâncias que, em meio aquoso, sofrem ionização e liberam o cátion H+. Então, os ácidos, eles vão sempre liberar como um único cátion o H+. Aqui nós temos um exemplo. Temos aqui um composto genérico, um composto qualquer, reagindo com a água, formando como único cátion o H+, e um ânion qualquer. Temos aqui o mesmo exemplo, que é um composto qualquer reagindo com a água, formando o H3+. O que é o H3O+? É o hidrônio. Então, H+, ou H3O+, são a mesma coisa. Mais um ânion qualquer. Então, o ácido, ele vai liberar como único cátion o H+, ou o H3O+. Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ele vai reagir com a água e vai liberar como único cátion o H3O+, e como ânion o HSO4. Ou podemos colocar aqui, no lugar de H3O+, H+. É a mesma coisa. O ácido clorídrico, que é o HCl, vai liberar como único cátion o H3O+, ou H+, e como ânion o Cl-. Então, ácidos são aquelas substâncias que, em meio aquoso, liberam como único cátion o H+, ou H3O+. A força de um ácido é medida pelo grau de ionização. Quanto maior for o valor do grau de ionização, mais forte é o ácido. Então, nós vimos anteriormente que o grau de ionização é calculado pelo número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, nós podemos considerar um ácido forte se ele possuir grau de ionização superior a 50%. Então, se o grau for maior que 50%, nós teremos um ácido forte. Um ácido moderado, se o grau de ionização estiver entre 5% e 50%. E um ácido fraco, se o grau de ionização for menor que 5%. Além disso, por terem carga elétrica, os ácidos inorgânicos são substâncias condutoras de eletricidade. Então, os ácidos, eles podem conduzir eletricidade, podendo queimar a pele das pessoas quando acontece um contato direto. O nível de acidez de cada um deles pode ser medido através do pH, que é o potencial hidrogênio iônico, com escala de 0 a 6, ou seja,
seja, medindo a quantidade de H+ da substância. Então, de 0 até 6, eu vou ter uma substância ácida. 7, uma substância neutra. E de 7 para cima, de 7 até 14, eu vou ter uma substância básica. Quanto mais H+ liberados, então, quanto mais hidrogênios liberados, H+, mais ácida é a substância. Nomenclatura dos ácidos. Em geral, nomear um ácido é algo bem tranquilo. Para os hidrácidos, que são aqueles que não possuem oxigênio em sua fórmula, então, hidrácido não possui oxigênio. Basta escrever a palavra ácido seguida do nome do elemento. Porém, é necessário colocar o sufixo hídrico. Aqui nós temos aqui, ó. Como é que eu vou nomear os hidrácidos? São aqueles ácidos que não possuem oxigênio em sua fórmula. Eu vou colocar ácido mais o nome do elemento mais o sufixo hídrico. Por exemplo, aqui eu tenho o HCl. Então, ele vai ser o ácido, aqui o Cl, o elemento cloro, clorídrico, que termina em hídrico, sufixo hídrico. HF, nós temos aqui o flúor, ácido fluorídrico. HI, nós temos aqui o iodo, ácido iodídrico. HBr, nós temos o bromo, ácido bromídrico. Então, todos esses são ácidos considerados hidrácidos porque eles não possuem o oxigênio em sua fórmula. Então, para nomear, basta colocar ácido mais o nome do elemento terminado em hídrico. O segundo caso são os oxiácidos. Oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio em sua fórmula molecular. Primeiro, é preciso observar o NOx. Então, para nomear, nós precisamos observar o NOx do composto. Depois, escrever a palavra ácido, seguida do nome do elemento, colocando prefixos e sufixos. Isso vai depender do NOx de cada elemento. Vejamos as possibilidades. Então, se os elementos tiverem NOx menor do que 2, como é que vai ser a sua nomenclatura? Vai ser ácido, seguida do prefixo hipo, mais o nome do elemento, mais o sufixo oso. Por exemplo, tenho aqui o HCl. Nós precisamos primeiro calcular o NOx desse composto. Então, nós sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2. Qual vai ser o NOx do cloro, que é o elemento que está aqui bem no meio da molécula? Então, o NOx, eu preciso colocar aqui um número que anule as cargas. Então, para anular mais 1 com menos 2, aqui vai ficar quanto? Poderia colocar aqui, ó, mais 1. Aqui eu posso chamar de x, ó. Posso chamar de x mais x menos 2. Aí vai ficar x igual a 2 menos 1. X igual a 1. Positivo, certo? Nós vamos considerar aqui o sinal do maior, que é do 2. Então, ficou o quê? Mais 1. Observem que mais 1 com mais 1
mais 2. Mais 2 com menos 2 dá 0. Então, eu preciso colocar aqui um número que vai anular as cargas, porque ele precisa ficar igual a 0. Então, qual é o NOx do cloro? O NOx do cloro é mais 1. Mais 1 é menor do que 2. Então, eu vou usar esta nomenclatura. Então, vai ficar ácido, o prefixo hipo, o nome do elemento, que é cloro, e o sufixo oso, ácido hipocloroso. Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui no HBrO. O NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do hidrogênio é mais 1. Então, aqui vai ficar como mais 1 também, né? Mais 1 novamente. Então, NOx mais 1, a mesma nomenclatura. Ácido, hipo, aqui é o bromo, hipobromoso. HIO, nós temos aqui o iodo. Vai ser a mesma coisa, ó. Mais 1, menos 2, e o do iodo vai ser mais 1. Então, vai ficar ácido hipoiodoso. Elementos com NOx igual a 2. Então, se o NOx for igual a 2, nós vamos colocar ácido mais o nome do elemento mais o sufixo oso. Então, eu vou retirar aqui esse prefixo e vai ficar só o sufixo oso. Então, como é que vai ficar? Ácido, aqui eu tenho o ácido, o enxofre vai ficar ácido sulfuroso. Aqui eu tenho o nitrogênio, ácido nitroso. Então, terminando em oso. Se o elemento possuir NOx igual a 3, vai ficar ácido mais o nome do elemento mais o sufixo ico. Por exemplo, aqui eu tenho o cloro no meio, ó, vai ficar ácido clórico. Aqui eu tenho o cromo, ácido dicrômico. Aqui eu tenho o enxofre novamente, ácido sulfúrico. Aqui eu tenho o manganês, ácido mangânico. E assim sucessivamente. E se os elementos possuírem NOx maior do que 3, vai ser ácido mais o prefixo per mais o nome do elemento mais o sufixo ico. Por exemplo, aqui nós temos aqui o cloro, ó, ácido perclórico. Aqui o bromo, ácido perbrômico. Aqui o iodo, ácido periódico. Aqui o manganês, ácido permangânico. Agora nós vamos passar para as bases. O que é uma base? As bases são substâncias que sofrem dissociação em meio aquoso, liberando cátions e o ânion hidróxido, que é aqui a hidroxila. Então, uma base ela vai liberar como único ânion a hidroxila e um cátion qualquer. Então, temos aqui um composto qualquer reagindo com a água, formou um cátion mais a hidroxila. Então, em uma base, vocês sempre vão ver como único ânion a hidroxila, que é o OH-. Então, sempre que tiver OH-, vai ser uma base. Por exemplo, hidróxido de sódio. Então, nós temos aqui o hidróxido de sódio, ele reagiu com a água, formou Na+, mais OH-. Então, nós temos aqui a hidroxila, que é a característica da base. Hidróxido de cálcio, que o hidróxido de cálcio reagiu com a água, formou o cálcio 2+, mais OH-. Então, aqui é uma base. Por que é uma base? Porque liberou como único ânion a hidroxila. As bases podem ser consideradas fortes ou fracas, dependendo também do grau de dissociação. Elas serão fortes
quando o grau de dissociação for praticamente 100%. Por exemplo, bases de metais alcalinos, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Bases de metais alcalinos terrosos, como o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. Serão fracos quando possuírem grau de ionização inferior a 5%. Bases inorgânicas são bons condutores de energia em meio aquoso. Além disso, seu nível de basicidade pode ser medido pelo pH, que é o potencial hidrogeniônico, ou pelo pOH, que é o potencial hidroxiliônico, em uma escala de 8 a 14. Então, nós já vimos que de 0 a 6 é uma substância ácida, 7 é uma substância neutra e de 8 a 14 eu vou ter uma substância básica. Quanto mais hidroxilas estiverem presentes em solução, mais básica a substância é considerada. Vale lembrar que as bases são ótimas para neutralizar os ácidos. Nomenclatura das bases. No geral, para nomear uma base, é necessário escrever a palavra hidróxido seguida do nome do cátion liberado. Então, nós temos aqui, nós vamos colocar hidróxido seguida do nome do cátion. Por exemplo, aqui nós temos o NaOH. Nós sabemos que aqui é o sódio. Então, o nome dessa base vai ser hidróxido de sódio. Que nós temos o AgOH. Nós sabemos que essa substância aqui é a prata. Então, nós vamos ter o hidróxido de prata. Sais. Os sais são substâncias parecidas com os ácidos e as bases, pois liberam íons em contato com a água. São formados a partir da neutralização de um ácido por uma base. Essa reação pode ser chamada de reação de neutralização ou salinização, na qual são liberadas um sal e uma molécula de água. O sal é um composto feito de um ânion e um cátion diferentes de H+ e OH-. Porque eu sei que quando uma molécula libera H+, ela vai ser um ácido. Quando libera OH-, vai ser uma base. Então, para ser um sal, precisa liberar um ânion e um cátion diferentes de H+ e OH-. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Nós temos aqui NaCl reagindo com a água em meio aquoso, ficou Na+, que é o cátion, Cl-, que é o ânion. O nitrato de cálcio reagiu com a água, formou como cátion Ca2+, 2NO3- como ânion. O fosfato de amônio formou como cátion o NH4+, e o PO4 3-. Cátions e ânions diferentes de H+ e OH-. E os óxidos são aqueles compostos binários que têm dois elementos. Possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. De acordo com as propriedades, os óxidos podem ser básicos, em solução aquosa alteram o pH para maior que 7. Por exemplo, o óxido de lítio e demais metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os ácidos, eles podem ser óxidos ácidos, que em solução aquosa reagem com a água e formam ácidos. Por exemplo, o dióxido de carbono, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio. Eles podem ser neutros, que são alguns óxidos que não reagem com a água,
por exemplo, o óxido de carbono. Eles podem ser peróxidos, que em solução aquosa reagem com a água ou ácidos diluídos e formam a água oxigenada, que é o H2O2. E podem ser anfóteros, que podem se comportar como ácidos ou bases, por exemplo, o óxido de zinco. Então, nós encerramos a nossa revisão por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado as aulas durante o mês e aproveitado também a revisão. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato com alguns dos professores e bons estudos e boa avaliação.